Aqui é Marcele Pisato, estamos em mais uma série de podcast do Simplifica Prev. Neste primeiro episódio, nós teremos o tema Aqui é Pisato, advocacia com estratégia, organização e resultados. Para nós darmos início a essa série, nós precisamos lembrar de quão dolorida é a nossa trajetória na advocacia. E essa dor nós carregamos por quê? É uma frase que pode parecer dura, impactante, mas é a realidade. A faculdade, ela nos ensina a sermos advogados. Infelizmente, nenhuma faculdade do curso de Direito, ela ensina nós termos o nosso próprio escritório. Não nos ensina a trabalhar com gestão desse escritório. Não nos ensina a trabalhar com vendas. Qual o produto da sua advocacia que você vende? Bem como ela também não ensina nada para a gente sobre marketing jurídico. E aqui é a grande falha. Aqui é o divisor de águas do antigo advogado e do novo advogado, que passa a ter resultado na sua advocacia. Enxerga que a sua advocacia é, na verdade, uma empresa. O seu escritório tem que ser visto como uma empresa. Mas isso surgiu na minha concepção não de agora e nem de muito tempo atrás. Por quê? É difícil a nossa caminhada nós vermos apenas o direito, aplicação das regras, aplicação das leis e a gente não para verificar como é que está a saúde do nosso escritório. Não passa a ver quais são as metas, como é que esse escritório está organizado, se os nossos colaboradores estão bem, se eles estão cumprindo com os prazos, se eles estão cumprindo com as metas estipuladas, quando na verdade, se a gente for ver, nem metas muitos escritórios possuem. E foi a partir dessa dor que eu costumei disse, gente, eu estou trabalhando de forma errada. Não adianta eu saber tudo sobre o direito previdenciário, que é a minha área, se eu não estou sabendo ganhar dinheiro. Por quê? Porque não adianta eu apenas saber de leis se eu não tenho uma diretriz, uma estratégia, uma organização dentro do meu escritório. Porque eu perco dinheiro com isso. Porque eu não sei trabalhar da forma correta. Então, não adianta eu saber das melhores jurisprudências, qual é o entendimento da TNU, qual é o entendimento do STF, qual é a portaria do INSS que está em vigor, se eu não costumo enxergar o meu escritório como uma empresa, porque eu não precifico, não sei o valor de cada produto que eu estou vendendo, eu não possuo metas, eu não consigo engajar a minha equipe. E aí, eu estou fazendo o que da minha vida? Eu estou trabalhando em quê? Por que eu estou nisso? E com base nessa minha dor é que eu enxerguei, gente, eu estou trabalhando de forma errada. Primeiro, eu tenho que parar e estudar essa parada de gestão. Eu tenho que entender sobre vendas. Eu tenho que fazer um curso de vendas. Eu tenho que saber me posicionar nas plataformas digitais. Eu tenho que entender sobre marketing jurídico. Eu tenho que aparecer onde o meu cliente está buscando a informação. Eu me lembro que há 18 anos atrás, quando eu comecei a minha advocacia, era muito diferente. Porque eu ia atrás do cliente, eu pegava o carro, me dirigia até a empresa, ou até o interior, ou até a casa que esse cliente estava. Porque ele não tinha um aparelho de celular, ele não estava vendo as redes sociais, ele não estava me buscando advogado nenhum no Google, ele não estava buscando advogado nenhum no TikTok, ele estava na casa dele assistindo uma televisão. Então, eu chegava com o carro e me reportava, oferecia os meus serviços. Na verdade, a venda eu já fazia, Mas não era da forma consciente. Essa venda não era de forma consciente. Então, a gente passa a ver que, de fato, a sociedade evoluiu e nós, como advogados, também precisamos evoluir de acordo com a própria sociedade. Então, hoje, o advogado ele tem que estar onde? Ele tem que estar nas redes sociais, seja numa pesquisa do Google, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, porque ali será o produto de venda dele. Agora, detalhe, que também precisa ser dito. Uma exposição
em redes sociais, um anúncio em uma rede social ou um tráfego pago em qualquer plataforma dessa, se for apenas para você fazer barulho, de nada vai adiantar. Por quê? O seu objetivo não é a venda? Se você lá no seu Instagram, você pega aqui, desafio você, vamos abrir aqui o seu Instagram, você fez tantas postagens. Aqui, vamos supor, eu tenho aqui 1.000 e tantas postagens. Dessas 1.000 e tantas postagens, quantas delas eu tive retorno financeiro? Eu consegui fechar algum tipo de cliente? Eu vendi algum tipo de produto para esse meu seguidor que está me acompanhando? Se eu não conseguir vender, eu estou adotando uma estratégia errada. Eu apenas estou indo para a rede social fazer o quê? Fazer barulho. E não é essa a nossa intenção. E é por isso que nós organizamos, através de um método, tudo isso que você, advogado, precisa fazer, um passo a passo. Na verdade, é uma consultoria, em relação ao seu perfil, do seu escritório, o que precisa ser feito. Porque algo é certo, você precisa ter estratégia, posicionamento e organização. Sem essas 3 bases, você não conseguirá subir o nível da sua advocacia. Você não irá conseguir atingir um ativo de alto valor. Porque hoje, se a gente for ver, o que nós temos? O que mais cansa a dor mesmo do advogado? Ele trabalha muito, ele fatura menos do que ele espera faturar e ele vive fazendo o quê? Só apagando incêndio. Você chega numa segunda-feira, abre o seu celular, mais de 1.000 conversas do WhatsApp. Quando você vai ver, são clientes. Doutora, como é que está meu processo? Doutora, e aí? Alguma novidade? E se você demora em responder aquele seu cliente, ele logo diz: doutora, a senhora não está dando atenção em meu processo. A senhora não está se importando com a minha causa. Lembrando que nós, advogados, nós temos vários clientes para administrar, vários clientes para que nós chegamos e passamos essa informação. Ao contrário, o cliente só tem o quê? Um advogado. Por isso que o cliente passa o dia todo falando com a gente e, infelizmente, a gente não tem esse tempo. E aqui é um gargalo da sua advocacia. Porque se você não dá atenção ao seu cliente, ele fica o quê? Ele fica chateado. E um cliente chateado, ele deixa de trazer 20 clientes para o seu escritório. Ao passo que um cliente bem satisfeito, ele faz 3 indicações. Olha a discrepância de números. 20 clientes a menos ao lado de 3 clientes a mais. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos reverter isso. E é através dessa estratégia é que nós buscamos fazer com que esse canal do WhatsApp ele seja amenizado. Doutora Marcele, no momento eu não tenho como, sou jovem advogado, eu não tenho como conseguir pagar para ter uma inteligência artificial que vai me ajudar na gestão do meu escritório em responder o WhatsApp. Simples. Nós adotamos dentro do escritório Marcele Pisato Advocacia a seguinte estratégia. De 10 em 10 dias, o cliente ele vai saber o andamento do processo dele. Mesmo que aquele processo se manteve parado, estagnado. Mesmo assim, ele vai receber essa mensagem. A partir do momento que nós adotamos essa técnica, até mesmo a IA deixou de trabalhar. Por quê? Porque o cliente não busca mais sobre o processo dele, porque ele sabe que de 10 em 10 dias a advogada dele vai aparecer no WhatsApp dele informando o quê? Informando sobre o processo dele. E isso faz com que esse cliente esteja satisfeito com a prestação do seu serviço. E outro detalhe muito importante desse elo entre advogado e cliente. Todo ticket de tráfego ele está aumentando, o valor está sendo mais alto, principalmente esse ano, por conta da reforma tributária. Então, nós tivemos um aumento de 12%. A partir do momento que eu tenho essa conexão com o meu cliente, eu não preciso estar pagando nenhum tráfego, eu faço de forma orgânica. Estou passando a informação do seu processo, aproveitando, caso o senhor tenha mais algum problema que eu possa lhe ajudar, ou conheça alguma pessoa para me indicar. Você sabe que eu dou atenção, que sempre eu apareço, justifico, o senhor sabe da transparência que é meu trabalho. Você pode me indicar para algum colega, algum amigo seu, algum familiar? Observem, eu desenvolvi uma técnica
que fez com que o meu WhatsApp não ficasse congestionado e, ao mesmo tempo, eu estou buscando o quê? Novos contratos fechados. Então, o advogado, hoje, ele precisa saber trabalhar, ele precisa adotar estratégias para que consiga o resultado final, alavancando cada vez mais a sua advocacia. Então, uma dor do advogado é isso. Então, você chega segunda-feira no escritório, tá o WhatsApp lotado, eu não consigo nem ver os prazos que estão no PJE, não consigo acompanhar processo administrativo porque eu estou respondendo o celular. E uma coisa é fato. Ou você responde o celular ou você trabalha. Ah, Marcele, beleza, já tem uma IA que responde por isso, mas eu ainda pago incêndio porque eu sou a única pessoa que tem que fazer petições, que tem que cumprir prazo. Até a procuração eu faço contrato, tudo é comigo, tá tudo errado. Nós precisamos organizar o seu escritório. Marcele, eu sou jovem advogado, sou eu empresa. Até mesmo você sendo eu empresa, você precisa dividir as funções e o setor do seu escritório, cada setor com sua função. Mesmo que você seja a única pessoa que faça todas essas funções. Mas por que estruturá-lo agora? Porque com o crescimento, porque o crescimento vai vir, porque você vai seguir uma organização, você vai estabelecer para você metas. Então, essa organização, ela já está feita. Quando o time aumentar, é só você colocar assim, ó, Maria, você vai ficar nessa cargo do escritório com essa função. João, você vai ficar nesse setor com essa função. Observe que o seu escritório, ele já está totalmente organizado, já está no ponto, porque é muito melhor você crescer de forma organizada do que você estar lá em cima com muitos processos sem saber administrar esses processos. Processo aqui na esteira de produção por uma petição inicial com mais de 20 dias parado, quando você for ver, o cliente já contratou outro advogado que já deu entrada, que já está com perícia marcada. Então, você tá o quê? Você teve um trabalho danado para conseguir aquele cliente entregar ao seu colega de mão beijada, porque você não teve o quê? Organização, você não teve estratégia, você não teve gestão dentro do seu escritório de advocacia. Porque você vive 24 horas por dia apagando incêndio. Chega final do dia, você não fez coisa nenhuma, altamente cansado, altamente exausto, não tendo possibilidade alguma de buscar um conhecimento novo, de ler algum livro, de fazer algum curso, principalmente em dar atenção à sua família quando você retorna ao seu lar. A sua vida está um caos, você vive numa bolha que você não... um círculo pegando fogo. É que nem aqueles... no circo não tem as motos, né, que ficam no Globo da Morte, ali é o advogado, que não tem gestão no seu escritório, que não sabe organizar, que não tem metas. E isso precisa ser bem definido. Ah, Marcele, eu estou iniciando. Eu também, no ano de 2025, me reinventei. Abri o meu próprio escritório, Marcele Pisato, Advocacia, em abril do ano passado. Mas eu coloquei uma meta na minha vida. Custasse o que custasse, eu queria fechar o ano de 2025, chegar ao mês de dezembro, com 500 contratos fechados, com 500 clientes dentro do meu escritório com processos ativos, sejam eles administrativos, sejam eles judiciais. Eu fiz por onde? Eu apareci na internet, eu usei o offline, eu usei as técnicas de referido, de conseguir clientes, que nós já vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E fui atrás. Início do mês de novembro, a meta que seria em dezembro foi batida em novembro. Mas por quê? Se você não tem qualquer meta na sua vida, não tem como você crescer. Então, uma dica é, nunca coloque uma meta também muito audaciosa, ao ponto de ser humanamente impossível você cumprir, porque vai lhe frustrar. Começa com uma média leve. Vamos supor, esse mês eu quero fechar 10 contratos. Se eu fechei os 10 contratos, a meta do mês seguinte vai ser o quê? O dobro. Poxa, se em fevereiro, que só foram 28 dias, teve carnaval e tudo, eu consegui fechar 10 contratos, mês de março é 20, mês de abril é 30, e assim, gradativamente, você vai subindo a sua meta, lembrando que como a meta vai aumentando, consequentemente, você terá que ter equipe, né, ou ferramentas que vão lhe auxiliar nesse processo de crescimento. Porque se você não tiver, esse crescimento vai ser bagunçado e a queda desse crescimento vai ser o quê? Inevitável. Não tem para onde correr. E o advogado,
Outra coisa também, que ele precisa entender que esse escritório, como eu já falei, ele precisa ser tratado como uma empresa. Sendo uma empresa, ele tem que ter estratégias, metas, posicionamento e a previsibilidade. Você tem previsibilidade no seu escritório? Você sabe quanto é que você vai poder faturar daqui 4 meses? Daqui 4 meses, quantos processos a mais eu quero ter dentro do meu escritório? Então, eu preciso ter isso de uma forma organizada, porque eu preciso saber, inclusive através de métricas, qual é o produto do meu escritório, que ele é mais vendável e que tenha uma maior lucratividade. Porque se eu estou aqui num produto que ele não é... eu vendo bem, mas a lucratividade dele é pouca. Então, eu não preciso ter esse produto. Porque eu vou estar o quê? Pagando para trabalhar. E eu preciso ter em mente não a quantidade de processos, mas sim a qualidade. Que cada processo realmente ele seja lucrativo para a sua empresa. E aí, desenvolvendo várias dessas estratégias de processos lucrativos, nós adotamos a técnica do referido. O que é essa técnica do referido? Conseguir um salário maternidade. Chego para essa mamãe. Você gostou da prestação do nosso serviço? Tem como você nos avaliar no Google Empresa? Ela já vai dar o feedback dela de uma prova social de que realmente eu existo, de que o meu serviço foi prestado com clareza, né? Foi feito de tudo de forma correta, eu possuo um saber jurídico e eu tenho uma humanidade em relação ao atendimento com o cliente. Isso vai fazer com que quem vê esse perfil no Google Empresa seja facilmente atraído para me contratar. Diferentemente, é eu chegar para essa cliente também e falar assim, olha, além dessa técnica do Google Empresa, adote-se a técnica do referido. Você gostou da prestação do meu serviço? Tem como você me indicar para uma outra colega que também esteja gestante? E sim, sempre prestando pelo comportamento, obedecendo os códigos de ética do nosso Conselho Federal. Tem como nós trabalharmos isso dentro, mas mais uma vez falando para vocês, tudo tem que ter o quê? Com base em métodos e gestões. Com base nisso, é que nós criamos uma consultoria, né? O advogado, ele chega, Marcele, eu tenho muita dúvida em relação à gestão de escritório, de vendas, de marketing. Você pode prestar uma consultoria para mim em relação a isso? Com toda certeza. Porque nessa consultoria é importante destacar que eu vou estar realmente vendendo o que eu fiz na minha advocacia. Então é algo 100% voltado para a nossa prática. Eu sei a dor que o colega sofre porque eu já sofri essa dor. E foi com base nessa dor que eu desenvolvi esse método, aqui é Pisato, né, onde você vai transformar a sua advocacia de forma com gestão estratégica e posicionamento. Essa consultoria vai permitir que você entenda o caos que está no seu escritório e nós traçarmos nela uma linha para você saber gerir, organizar o seu escritório, você trabalhar com a venda dos seus produtos e bem como você aparecer nas redes sociais, você ter o seu marketing jurídico. Você precisa entender que você é a sua empresa, você é a cara do seu escritório, você tem que ser a sua marca. Todo mundo quando fala em direito previdenciário ou no escritório Marcele Pisato, advocacia, vai lembrar de quem? Dessa pessoa que vos fala. Assim também tem que ser com o escritório de vocês. Quando se fala, vamos supor, em Silva Advogados, quem é o Silva Advogados? Tem que lembrar da figura daquele advogado que é a cara do escritório, por mais que atrás de todo esse escritório existe uma equipe muito grande que está empenhada em buscar as soluções daqueles processos. Então, nós temos que trabalhar isso de forma bem organizada para que você saia satisfeito. Também trabalhamos com a questão de time. Nossa, essa também é uma dor de muitos advogados, né? Formar um time que esteja engajado. Mas isso tudo se dá através de treinamentos, de técnicas, de busca de evolução da equipe, de pertencimento. A sua equipe, ela veste a camisa do seu escritório, ela se sente pertencente àquele escritório, você desenvolve dinâmicas em equipe. Hoje, um dos setores também, que é muita dor de cada advogado, é continuar com uma equipe engajada, é ter pessoas que se engajam, que querem ter
um crescimento dentro daquela empresa. Dentro do seu escritório, você já fez o plano de cargos e salários? Como é que você faz o pagamento, a bonificação desse seu empresário? Você investe em cursos para ele de vendas? Você investe em cursos jurídicos? O que você faz para aquele seu colaborador? Você costuma premiar o colaborador do mês, aquele que mais bateu as metas? O que é que você faz? Qual é a política interna do seu escritório? Você já definiu qual é a visão, a missão e os valores do seu escritório? Na hora da contratação, isso é muito importante. Você chega para o propenso cliente e você coloca aqui, olha, aqui está a minha visão, aqui está a minha missão e aqui estão os meus valores. Você concorda com isso? Você se encaixa nesse perfil? Se ele diz que se encaixa, que também é a visão, missão e valores dele, já é 50% pertencente ao seu time, à sua equipe. E com o passar do tempo, você vai de fato verificar se realmente ele vestiu a camisa. Então, um escritório de advocacia, a gente poderia passar aqui o podcast inteiro falando de dores, né? Eu citei algumas delas e falar para você, colega advogado, que essa sua dor, ela tem uma solução. E que você precisa dar o primeiro passo, você precisa pedir ajuda, assim como eu também pedi ajuda no início da minha advocacia. Eu queria trabalhar de forma organizada, eu queria trabalhar num escritório estruturado. Então, para isso, eu fui em busca, aproveitei tudo, suguei, desenvolvi, né, essa questão do aqui é pisato na minha advocacia, para que eu possa levar para você de uma forma mais leve, de uma forma mais prática, que você realmente aprenda aquilo que eu aprendi. Na vida tem um ditado que diz que a gente ou aprende na dor ou no amor. Pena que muitas vezes a gente opta em aprender pela dor. Mas a dor, ela me fez perceber quais eram as minhas falhas, aonde eu poderia melhorar e que, de fato, eu comecei a enxergar que eu precisava olhar para o meu escritório como empresa. A partir desse momento é que nós desenvolvemos todas essas técnicas e muito mais que nós vamos esclarecer detalhe por detalhe em cada consultoria que será apresentada. Mas uma coisa eu digo para vocês e que eu acredito muito, muito mesmo, que o advogado, ele não precisa sofrer para ele ter sucesso. Ele precisa entender que o que falta na advocacia dele é gestão, organização, posicionamento e o tão sonhado marketing jurídico. Eu preciso entender sobre isso, eu preciso entender sobre esses pilares e vender o meu produto. Se eu conseguir, vamos supor, um BPC para um deficiente, por que eu já não vendo para ele também a curatela, sendo que ele vai precisar? São produtos agregados ao seu serviço que você pode escalar cada vez mais a sua advocacia. Quero agradecer por você ter ficado conosco nesse nosso primeiro podcast. Lhe aguardo nos próximos episódios e qualquer dúvida que você tiver sobre essa consultoria, pode me chamar.